Vamos dar início ao volume 3 do Plano de Estudo Tutorado do 4º ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Matemática. Na semana 3 do PET de Matemática do 4º ano do Ensino Fundamental, vamos estudar medidas de temperatura em graus Celsius. Atividades. Número 1. O gráfico abaixo apresenta as temperaturas de Belo Horizonte durante um ano. Analise-o e responda ao que se pede. Então, aqui nós temos um gráfico. O título desse gráfico é Temperaturas da cidade de Belo Horizonte. Na vertical, nós temos as medições da temperatura e na horizontal, nós temos os meses do ano. As colunas em azul mostram as temperaturas da cidade de Belo Horizonte em cada mês do ano. Em janeiro, por exemplo, a temperatura foi a 35 graus. Assim você pode comparar todas as outras temperaturas em cada mês do ano. Agora vamos às questões. A maior temperatura ocorreu em que mês? Em quais meses ocorreram as menores temperaturas? Para você encontrar a maior temperatura, volte no gráfico e veja qual mês a coluna está mais alta. Para você encontrar as menores temperaturas, volte no gráfico e veja em quais meses as colunas estão mais baixas. De abril para maio, a temperatura caiu ou subiu? Quanto aproximadamente? Então, agora você vai fazer uma comparação entre o mês de abril e o mês de maio. Volte no gráfico e faça essa comparação. Abril, a coluna estava mais alta do que a coluna de maio. Isso quer dizer que a temperatura caiu. Então, você vai fazer um cálculo aproximado para ver quanto que a temperatura caiu de abril para maio. Atividade número 2. O gráfico abaixo representa as temperaturas durante o mês de janeiro na cidade em que Carlinha mora. Analise-o e responda o que se pede. O título do gráfico é Temperatura em Janeiro. No eixo vertical, nós temos as temperaturas em graus Celsius. E no eixo horizontal, nós temos a mínima e a máxima. A temperatura mínima está indicada na cor azul e a temperatura máxima está indicada na cor amarela. Analisando o gráfico agora, vamos responder as questões. Carlinha nadou no rio em um dia em que as temperaturas estavam entre 23 graus e 30 graus. Qual foi o dia em que ela nadou? Então, você vai voltar no gráfico e ver qual foi o dia em que a temperatura estava entre 23 e 30 graus e dar a resposta na primeira pergunta. Qual dia apresentou a temperatura mais baixa? Qual dia apresentou a temperatura mais alta? Para responder a essas duas questões, volte no gráfico e faça a comparação entre as colunas. Sempre a coluna mais alta vai ser da temperatura mais alta e a temperatura mais baixa vai ter uma coluna também mais baixa. Então, analise o gráfico e responda as questões. Atividade número 3. A tabela abaixo mostra as temperaturas de uma cidade mineira durante as horas do dia. Faça um gráfico que represente as temperaturas dessa cidade em cada horário citado na tabela. Utilize a malha quadriculada. Não se esqueça de colocar título no seu gráfico. Agora, nós vamos construir o nosso gráfico utilizando essa malha quadriculada aqui embaixo. Para o título do gráfico, nós podemos aproveitar o título da tabela, Temperatura na cidade. Então, você pode escrever em cima o título do seu gráfico. Temperatura na cidade. Em seguida, nós vamos definir quais serão os nossos eixos. Nós precisamos de um eixo na vertical e de um eixo na horizontal. Na vertical, nós vamos colocar a temperatura
E na horizontal, nós vamos colocar o horário. Isso vai facilitar para vocês na hora de construir o seu gráfico. Depois de definido os eixos, agora você vai inserir os dados da tabela no gráfico. Então, às 0 horas, à meia-noite, a temperatura era de 12 graus. Às 3 horas da manhã, a temperatura era de 10 graus. Às 6 horas da manhã, a temperatura era de 14 graus. Às 9 horas da manhã, a temperatura era de 22 graus. Ao meio-dia, a temperatura era de 27 graus. Então, de posse dessas informações, agora você vai colorir as colunas do seu gráfico. Você pode usar apenas uma cor ou você pode usar para cada horário uma cor diferente. Assim nós encerramos a semana 3 do volume 3 do Plano de Estudo Tutorado do 4º ano do Ensino Fundamental do componente curricular de Matemática. Não se esqueça de realizar as atividades de acordo com a orientação do seu professor. Até a próxima semana!